Fui infiel, mudei tudo por ela e agora me pergunto se vou ter que passar a vida inteira pagando pelo erro que cometi. Vou tentar ser o mais direto possível. Vou começar tudo isso dizendo que sou um babaca traidor reformado. Eu sei que fiz merda. Vamos começar com a história de fundo. Conheci minha esposa no ensino médio. Namoramos por 3 anos, mas terminamos no meio do último ano. Ficamos separados por pouco mais de 1 ano. Durante esse ano eu namorei um pouco, fiquei com algumas garotas, mas principalmente saí com amigos. Nada sério. Voltamos a ficar juntos e tudo estava ótimo. Aos 21 anos tivemos nosso primeiro filho e nos casamos. Minha filha mudou minha vida. Eu passei de um nerd preguiçoso de videogame para um profissional de TI altamente ambicioso da noite para o dia. Encontrei um ótimo emprego, fui promovido rapidamente e comecei a viajar a trabalho. Aos 24 anos tivemos nosso segundo filho. Antes dos filhos, nossa vida sexual era ótima, fazíamos de 2 a 5 vezes por semana. Mas depois do segundo, era talvez uma vez a cada 2 meses, geralmente menos. Conheci alguém que trabalhava em um dos lugares para onde eu viajava. Situação semelhante, jovem, casada com filhos, sem seixo. Começou inocente, como sempre, mas eventualmente decidimos que amávamos nossos cônjuges, mas ainda precisávamos de seixo. E em vez de correr o risco de nos envolvermos emocionalmente, nós apenas faríamos quando eu estivesse na cidade. Quando eu não estava na cidade, conversávamos como colegas de trabalho e flertávamos levemente, mas só isso. Mas um relacionamento como esse nos permitiu abrir para algumas preferências sexuais que nunca tínhamos compartilhado com nossos cônjuges e o tipo de coisa que eu não consegui fazer quando estava solteiro por 1 ano. Fizemos isso por cerca de 1 ano e meio, o que acabou dando por volta de 6 puladas de cerca. Nós dois decidimos que, embora fosse bom ter seixo sem compromisso, deveríamos redirecionar nossa energia para tentar consertar nossos casamentos sem seixo. E eu fiz. Coloquei toda a minha energia em reacender o fogo da paixão no meu casamento. Não funcionou muito bem, mas tudo fora do quarto era perfeito, então decidi que estava bem com muito pouco seixo porque ela é uma mulher incrível e eu não quero destruir uma família ótima só porque não estou molhando o biscoito. Também fiz um voto de ser fiel, então foi o que fiz. Então, cerca de 2 anos atrás, minha esposa encontrou um vídeo meu e de minha amante no notebook. Confessei tudo, admiti que estava errado e jurei provar que sou confiável. Ela tinha alguns requisitos que aceitei sem questionar. Parei de sair com amigos, parei de jogar qualquer tipo de videogame, não conversava mais por chat com amigos, tempo muito limitado na internet, troquei de emprego, ajudei mais em casa, deixei que ela tivesse acesso total ao meu e-mail, etc. Basicamente, decidi que eliminaria tudo que pudesse ser uma distração para reconstruir a confiança. 2 anos depois estou confuso. Tenho sido fiel por mais de 3 anos e fiz tudo o que me pediram e mais. Fiz mudanças tão grandes na minha vida e em quem eu sou para provar que posso ser confiável. Mas fez muito pouca diferença. Ainda não fazemos quase nenhum seixo, e ela ainda é muito, muito desconfiada. Ela pode ter um Facebook, mas eu não posso. Ela pode sair com amigos ocasionalmente, mas eu não posso. Posso jogar um videogame, mas apenas se não tiver chat online. Fizemos terapia por cerca de 6 meses, e a terapeuta disse que viu melhorias e que eu estava fazendo esforço para provar minha confiabilidade e que era improvável que eu traísse novamente. Minha esposa não gostava de compartilhar detalhes de nossa vida e sentia que não estava ajudando. Recentemente, uma garota que eu conhecia no ensino médio entrou em contato comigo e deixou bem claro que estaria interessada em um relacionamento apenas de seixo. Eu disse não a ela, mas isso me fez começar a me perguntar quanta punição eu deveria suportar? Sinto que me esforcei o máximo que pude e quero que melhore. Mas me recuso a passar os próximos 70 anos me desculpando e andando com um rabo entre as pernas. Mas também não quero ser um pai de fim de semana, isso me acabaria comigo. E eu ainda amo muito minha esposa. Eu simplesmente não sei o que fazer. Comentários relevantes. O que quer que você faça, não mencione a garota do ensino médio. Eu sei que você tem que ser completamente honesto, mas não tem como isso ajudar. Sem querer julgar muito, mas sua vida parece péssima. Eu realmente espero que existam coisas incríveis e divertidas que você faça e que você simplesmente não mencionou. Se não, você precisa de uma mudança séria para evitar ressentir sua esposa, seu filho e o mundo em geral. Dado isso, você precisa bater bife com sua esposa. Eu não sei como te ajudar com isso, mas tenho certeza que existem toneladas de recursos de relacionamento online, em livros, etc. que podem te ajudar a abordar o assunto com cuidado. Além disso, parece que um terapeuta poderia ser de grande ajuda como um árbitro imparcial que pode explicar à sua esposa, sem preconceito, que a situação atual é insustentável. As coisas estão melhorando. Tenho jogado mais jogos solo e adoro passar tempo com meus filhos, o que compensa muito isso. Parte disso é que tenho muito medo de perdê-los. Ou de ser um pai de meio período.
ou de algum padrasto tomar o meu lugar. Nós fomos à terapia por cerca de 6 meses, aproximadamente um ano atrás. A terapeuta disse que estava muito claro que eu estava comprometido em melhorar a mim mesmo e nosso relacionamento e que era improvável que eu traísse novamente. Minha esposa sentiu que não foi muito útil. Atualização, 6 dias depois. Depois de ler todos os comentários na semana passada, decidi que não sou um prisioneiro e as coisas tinham que mudar. Fiz planos para sair com amigos que não via mais de um ano na sexta noite. Na quinta noite, sentei-me com minha esposa para tentar reabrir a comunicação. Deixei claro que tenho necessidades e desejos que não estão sendo atendidos e que, se vamos fazer isso funcionar, algumas mudanças precisam acontecer. Ela é minha parceira, não minha carcereira. Ela aceitou bem e pareceu entender de onde eu estava vindo e reconheceu a enorme quantidade de trabalho que tenho dedicado a mim mesmo e a este relacionamento. Pareceu um avanço bastante grande. Até discutimos escolher um novo terapeuta e tentar isso novamente. Mas havia algo me incomodando o tempo todo. Um redditor me disse que passou por algo semelhante, mas acabou descobrindo que sua esposa também estava traindo. O que explicava o bloqueio estilo Alcatraz em sua vida. Não sei porquê, mas não consegui me livrar desse pensamento. Eu sei que minha esposa não trairia, mas ela também é uma pessoa razoável, então por que diabos estou em prisão domiciliar há 2 anos? Depois de alguns dias, o pensamento me dominou e instalei um keylogger no nosso notebook. Fiz isso na tarde de quinta-feira. Sexta-feira chega e estou animado para ver meus amigos. Conversamos um pouco antes de eu sair, ela estava apreensiva, mas entendeu que isso é necessário para reconstruir a confiança em nosso relacionamento. E como o Reddit sugeriu, quase não bebi nada, respondi a mensagens de texto e ligações em tempo hábil e cheguei em casa 20 minutos antes do que eu disse que chegaria, como uma demonstração de boa fé. Minha esposa já está na cama, mas pergunta sonolenta como foi a noite e eu disse que foi ótima. No sábado de manhã, discutimos isso longamente. Ela parece genuinamente feliz e compreensiva, e eu estou sorrindo de orelha a orelha. Não só consegui ver os amigos, mas parece que estou progredindo no meu relacionamento. Só vitória. Enquanto estou nessa euforia, decido que a confiança não é construída com um keylogger. Foi burrice instalá-lo e só criará paranoia em mim. Devo também mencionar que, embora ela tenha acesso total ao meu e-mail, eu tenho o mesmo acesso ao e-mail e ao Facebook dela. Então, realmente, parecia que um keylogger era exagero. Vou desinstalá-lo. Claro que a curiosidade fala mais alto e eu verifico os logs muito limitados de 2 dias e meio. Nada chama minha atenção, Amazon, Facebook, YouTube, Gmail, etc. Chego ao final do log e está tudo bem. Até que vejo outra visita ao Gmail, desta vez para uma conta que nunca vi antes. Mantenho a calma, mantenho uma conta antiga do Hotmail para fazer cadastros. Aconselhei-a a fazer o mesmo e só deixar os amigos saberem seu e-mail real. De qualquer forma, eu entro na nova conta. Sem spam. Sem nada, está vazia. Só um monte de pastas vazias. Até que eu clico numa pasta chamada Informações Fiscais. Aí essa pasta está cheia. Cheia tipo com centenas de e-mails. Só que nenhum deles é sobre impostos. Todos são para um tal de Steve. Eu tenho um tio de 65 anos chamado Steve, mas não é ele. Eu não sei quem é esse Steve. Esses e-mails são pesados. Cheios de coisas que ele gosta de fazer com ela e o que ela gosta de fazer com ele. Várias coisas tipo o fim de semana passado foi incrível. Então, depois de ler uns 30 desses, eu decido que preciso parar de ler. Eu criei uma conta nova no Gmail e encaminhei todos eles para essa conta. Aí eu voltei e apaguei meus rastros. Eu tô meio calmo durante tudo isso. É uma merda, mas eu traí, então tô passando pelo que ela passou quando descobriu sobre mim. Enquanto eu encaminhava, eu prestei mais atenção nas datas. Esse caso tá rolando faz muito tempo. Desde mais ou menos um ano antes do meu filho nascer, ou um ano e meio antes de eu trair. Isso me atinge como uma tonelada de tijolos. E se o meu filho não for meu? E se a minha filhinha de 1 ano não for minha? Eu surto. Eu confirmo que meus rastros estão cobertos e saio correndo de casa dizendo que vou pra academia. Eu sento no meu carro por 2 horas chorando com a ideia de que eles podem não ser meus e como eu vou seguir em frente. Eu não tenho ideia de como confrontá-la. Eu volto pra casa e descubro que a melhor amiga dela está lá. Elas decidiram que querem ir ao cinema. Eu ainda tô em choque, então eu só concordo com a cabeça. Eu preciso de tempo para processar as coisas de qualquer jeito. Então eu coloco as crianças na cama e tento descobrir como eu vou falar com ela sobre isso. Eu decido checar o Gmail secreto dela de novo. Ela mandou um e-mail para ele 4 horas antes. Ela disse para ele que teria 1 hora depois do filme para se encontrar. Checo a hora, o filme já acabou ou tá quase acabando. Eu começo a ligar pro celular dela, várias vezes. Ninguém atende.
Eu ligo umas 10 vezes, ninguém atende. É 1 da manhã e eu tô sentado no sofá e ela entra. Surpresa por me ver acordado, pergunta se eu tô bem. Eu levanto bem na frente dela e digo que tô ótimo. E pergunto pra ela, por que você não atendeu o telefone? Ela diz que era um filme, não dá pra falar no filme. E aí ela esqueceu de checar quando foi pro bar tomar um drink. Ela começa a subir as escadas e eu digo, como vai o Steve? O rosto dela fica branco. Seu tio Steve? Ela diz. Não, o Steve com quem você tava me traindo há 20 minutos. Como ele está? Eu digo. Ela não diz nada. Eu digo pra ela que eu achei a conta do Gmail. Eu vi o e-mail dela planejando se encontrar com ele depois do filme hoje à noite. Com um pouco de compostura que me restava, eu perguntei, por que você não confessou quando descobriu que eu tava traindo? A gente podia ter resolvido isso junto. Ela começa a chorar e sobe correndo. Eu sigo ela. O que acontece são as piores 4 horas da minha vida. Ela confessa que conheceu ele quando ela estava trabalhando, ele era temporário. Eu pergunto de novo por que não confessou 2 anos atrás pra gente poder trabalhar nisso junto. Ela diz que estava magoada demais pelo que eu fiz, envergonhada demais pra confessar. Ela disse que falou pro Steve que precisava terminar e queria trabalhar no nosso casamento. E ela diz que fez isso, mas uns 8 meses depois acabou ficando com ele de novo e tudo começou de novo. Eu perguntei por que as regras de prisão. Ela diz que é porque ela me ama e não queria que eu fosse embora. Eu explico que, apesar de não ser certo, eu traí porque a gente não estava fazendo. Mas obviamente ela estava fazendo em outro lugar, então ela não precisava disso em casa. Então eu perguntei por que ela traiu, porque eu sei que antes do Steve a gente fazia umas 2 ou 3 vezes por semana, e ela chegava lá 1 ou 2 vezes em cada vez. Ela diz que ele foi implacável em persegui-la, o que a fez se sentir sexy, e que o relacionamento deles era um tabu, o que adicionou uma emoção. Você o ama? Perguntei. Ela disse que não, mas gostou da emoção. Eu poderia continuar e continuar, eu fiz 1 milhão de perguntas. Eventualmente, eu faço a grande pergunta, os 2 filhos são meus? Ela me garante que são. Eu pergunto como ela pode ter tanta certeza, ao que sua resposta é que ela simplesmente sabe. Apesar do que ela diz, ela não tem como, sem um exame de sangue, me garantir que eles são meus. Estou arrasado em tantos níveis. Eu me levanto e vou em direção à porta. Ela me impede e me implora para perdoá-la e que vamos resolver isso. Eu posso impor regras duras se eu quiser, e observá-la em cada movimento e ela fará qualquer coisa para consertar isso. Eu calmamente digo a ela que não tenho interesse em ser um carcereiro, e que preciso sair para caminhar. Eu caminho por 1 hora e volto para casa e desabo no sofá. Domingo foi além de estranho, eu disse muito pouco para ela. Eu estudei meus 2 mais novos, tentando encontrar meus traços neles. Toda vez que eu acho que vejo alguma coisa, sou atingido pelo fato de que eu não sei como Steve é. Talvez ele também tenha orelhas grandes, e é daí que meu filho as herdou. Nós conversamos brevemente no domingo à noite. Apesar de querer perguntar mais e entender mais, eu simplesmente não tinha cabeça para isso. Então nós fomos para a cama separados e eu fiquei acordado ouvindo ela chorando lá em cima. Foi bom botar isso pra fora. Não sei o que fazer daqui pra frente. Uma parte de mim acha que nenhum de nós 2 vai confiar um no outro de novo. Mas a outra parte pensa que ela podia ter me deixado há 2 anos pra ficar sozinha ou com o Steve. Ela me deu outra chance, e eu sou uma pessoa melhor por ter tido essa chance. Não seria hipocrisia da minha parte terminar isso por causa de infidelidade? Ela não merece uma chance de provar e melhorar, assim como eu fiz. Atualização. Cheguei do trabalho e ela tinha levado as crianças para casa dos pais dela para dormir lá. Ela ficou tentando me fazer falar o que eu pensava ou sentia, e eu fiquei bem quieto. Eu disse para ela que não sabia o que eu pensava ou sentia ainda. Eu sei que preciso conversar com ela, mas a única coisa que eu quero é deitar no sofá bebendo e assistir Futurama até apagar. No fim, ela conseguiu me fazer falar. Eu basicamente disse que não sei o que fazer, mas acho que, no mínimo, a gente precisa de uma separação e terapia se a gente for tentar consertar isso. Ela não gostou da parte da separação, mas eu bati o pé. Eu vivi preso na minha casa por 2 anos, talvez eu não seja a pessoa que ela ama, mas sim a ideia de nós. Ela entendeu meu ponto e disse que me amava, mas entendeu que um tempo separados podia ajudar. Atualização, 6 meses depois. Bem, se passaram 6 meses desde que descobri que minha esposa estava me traindo e muita coisa mudou. Depois de descobrir, a primeira coisa que fiz foi fazer o teste de DNA das crianças. Então passei as 2 semanas seguintes dormindo no sofá e tendo conversas intermináveis com minha esposa. Quanto mais conversávamos, mais eu me sentia o maior otário do mundo. Eu tinha colocado minha alma em consertar o relacionamento e estava atormentado pela culpa enquanto ela estava me traindo com outro cara.
Mas eu também não conseguia me ver simplesmente indo embora. Ela estava na minha vida desde que tínhamos 15 anos, nós temos 29 hoje em dia. Então concordei em começar a terapia imediatamente e ver como me sentia depois de conversar com outra pessoa. Dizer que a terapeuta ficou um pouco chocada com nossa história é um eufemismo. Essa senhora foi bem direta ao dizer que quase todos os nossos problemas derivam das ações da minha esposa e ela precisava de aconselhamento só para ela, além da sessão de casal. Enquanto estávamos na terapia, eu saí de casa e fiquei na casa do meu melhor amigo, mas exigi a casa no fim de semana para poder ficar com as crianças. Minhas outras condições eram que ela cortasse todo o contato com Steve e que conversássemos abertamente sobre tudo. Qualquer mentira, mesmo que pequena, e eu terminaria. Eu também queria controle total das contas. Ela concordou. Eu nunca revelei que foi um keylogger que me ajudou a descobrir o que estava acontecendo, ela apenas presumiu que tinha permanecido logado em sua conta secreta do Gmail e eu não a corrigi. Atitude babaca, mas eu pensei que, já que tinha sido enganado por mais de 3 anos, eu tinha o direito de espionar um pouco. Isso nos coloca em cerca de 4 semanas depois que descobri, finalmente, os resultados dos testes de DNA das crianças chegam. Eles são meus. Foi um alívio tão grande que nem consigo descrever. Quase senti como se não me importasse mais o que aconteceria com minha esposa, porque eu sabia que meus filhos eram meus e eu sempre os teria. E um pensamento ficou na minha mente o tempo todo: eu posso aceitar que as pessoas cometam erros, mas se ela me amasse, ela teve a chance de confessar seu erro quando me pegou mais, em vez disso, ela me trancou por anos. Quem faz isso com alguém que ama? Eu simplesmente não conseguia parar de pensar nisso. A terapia estava indo bem, mas eu estava ficando com ciúmes e raiva. Sempre chateado. Eu ficava longe de casa a semana toda, e, no fim de semana, eu fuçava no notebook tentando descobrir o que ela estava fazendo na minha ausência. Ela estava verificando seu e-mail secreto e Steve continuava a enviar e-mails para ela, mas ela nunca respondia. Esse foi o ponto de ruptura. Ela não tinha desativado o e-mail como eu tinha pedido e, embora não estivesse respondendo, ela estava verificando os e-mails. Quase como se estivesse mantendo sua rede de segurança por perto para poder voltar se as coisas não dessem certo. Ou talvez não, eu não sei. Mas eu não queria ser um cara com raiva e ciúmes o tempo todo. Eu não queria ser um carcereiro. No dia seguinte, eu a confrontei e disse que não podia perdoar o que ela tinha feito. Falei que provavelmente conseguiria superar a traição, mas a forma como fui tratado foi terrível. Expliquei como eu tinha afastado amigos da minha vida e me isolado do mundo para trabalhar em nós, só para descobrir que estava sendo mantido prisioneiro para que ela pudesse continuar me traindo com o brinquedinho dela. Ela desabou em lágrimas, dizendo que faria qualquer coisa para salvar o relacionamento, mas caiu em ouvidos surdos. Naquela segunda-feira, entrei em contato com um advogado. Passados 4 meses e meio, tenho meu próprio lugar, o divórcio está quase finalizado e estou finalmente começando a me sentir eu de novo. Estamos buscando a guarda compartilhada 50-50. Tenho me reconectado com amigos e tentando encontrar novos hobbies para quando não estiver com as crianças. Saí em 2 encontros porque alguns amigos queriam um encontro duplo, pensando que me ajudaria. Foi legal conhecer garotas novas, mas não estou nem perto de estar pronto para confiar em alguém. Parte de mim pensa que vou adiar os encontros até que as crianças terminem o ensino médio. As crianças estão tristes por não estarmos mais juntos, mas mantemos tudo isso longe delas. Sem discussões na frente delas e sem difamar o outro quando não estão por perto. Mas de qualquer forma, acho que estou no caminho da recuperação. Deixe sua opinião nos comentários.